Olá! Olha, dominar a redação do Enem parece um desafio gigantesco, não é verdade? Muita gente olha para aquela folha em branco e pensa: meu Deus, como é que isso aqui vai virar uma nota 1000? Mas ó, pode respirar. A gente vai desvendar juntos, passo a passo, todos os segredos para construir um texto nota 1000. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? E pode até parecer um mistério, mas eu garanto, não tem nada de mágica aqui. É pura técnica. Existe uma estrutura, sabe? Um método que dá para aprender. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: mostrar esse passo a passo para construir um texto que vai com certeza impressionar qualquer corretor. Então, nosso roteiro de hoje está dividido em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender as regras do jogo, ou seja, como a redação é corrigida. Depois, a gente parte para a prática, como fazer uma introdução estratégica, como desenvolver os argumentos e, claro, como fechar com aquela conclusão perfeita que é a marca registrada do Enem. Tenho certeza que, no final, tudo vai fazer muito mais sentido. Beleza, então, vamos começar pelo começo, né? Antes mesmo de pensar em escrever a primeira linha, o segredo é pensar como um corretor. O que essa pessoa está procurando no texto? Entender essas regras é, sem dúvida, o passo mais importante para uma nota alta. É aqui que a gente para de achar as coisas e começa a usar a estratégia de verdade. E todo esse jogo é governado por um número: 5. É isso mesmo, são 5 competências que os corretores usam. É tipo um checklist, um roteiro super rigoroso para avaliar cada redação. Dá para pensar nelas como um mapa do tesouro, sabe? Cada uma vale 200 pontos e, se a gente conseguir todas, chegamos lá, na nota 1000. E olha elas aí. Vamos lá. Competência 1 basicamente é o bom e velho português. Gramática tem que estar em dia. A 2 é sobre entender o tema direitinho e usar o que a gente chama de repertório, aquele conhecimento de mundo. A 3, a 3 avalia se os argumentos são fortes, se eles convencem. A 4 é a costura do texto, a coesão, para tudo ficar bem ligadinho. E por fim, a 5, a famosa proposta de intervenção, que é a hora de mostrar como resolver o problema. Dominar essas 5 é o caminho para a nota 1000, não tem outro. Certo. Agora vamos colocar a mão na massa. Uma redação nota 1000 sempre começa com uma introdução impecável. É como a fundação de um prédio, sabe? Se a base for fraca, não adianta, tudo que vem em cima vai desmoronar. É a primeira impressão que o corretor vai ter do texto, então ela precisa ser fantástica. O primeiro passo dentro da introdução é o que a gente chama de contextualização. E aqui tem uma regra de ouro: nunca, mas nunca mesmo, comece o texto direto com a frase do tema. A ideia é mostrar repertório, sabe? É conectar o tema com algo maior, um fato da história, um conceito de um filósofo, um filme, uma série, e isso já mostra de cara que o texto tem profundidade. Logo depois de contextualizar, vem a frase que é, talvez, a mais importante de toda a redação: a tese. A tese nada mais é do que o ponto de vista, o posicionamento claro sobre o problema. E tem mais. Ela funciona como se fosse um trailer do texto, já dando um spoiler dos 2 argumentos que vão ser desenvolvidos nos próximos parágrafos. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. Dá uma olhada nesse trecho. É de uma redação nota 1000 do Enem de 2023. A contextualização começa ali, citando a filósofa Simone de Beauvoir, para introduzir a ideia de que a mulher é construída socialmente. E logo em seguida, pá, vem a tese. Ela aponta exatamente os 2 argumentos que o texto vai trabalhar. Primeiro, a naturalização do papel feminino e, segundo, a ausência de políticas. Percebe como fica amarradinho? É um projeto de texto claro e perfeito já no primeiro parágrafo. Ok, a fundação está pronta. Agora é hora de subir os pilares do nosso prédio. E os parágrafos de desenvolvimento são exatamente isso. É neles que aqueles 2 argumentos prometidos lá na tese vão ser explicados, aprofundados e, o mais importante de tudo, comprovados. Aqui a gente vê bem a diferença entre o que dá certo e o que dá errado. Um argumento forte não é só uma opinião, né? Ele precisa de repertório para ser comprovado. Mas muito cuidado aqui. Não é só jogar uma citação ou um dado no meio do parágrafo e pronto. O segredo é explicar como aquele repertório comprova o ponto de vista. Essa conexão é o que realmente vale ponto. Se não tiver isso, o argumento fica fraco, ele desmorona. E para garantir que esses pilares todos se conectem de um jeito bem sólido, entra em cena a competência 4, a coesão. Pensa assim, um texto nota 1000 não é um monte de frase solta uma depois da outra. É como um tecido, todo bem amarrado, bem costurado. As ideias precisam fluir, sabe? De uma frase para outra, de um parágrafo para o outro, tudo de forma lógica e até elegante. E o segredo para essa costura ficar boa é ter um banco de conectivos.
São palavrinhas como essas que fazem a ligação. Por exemplo, em vez de usar além disso toda hora, que tal variar com ademais ou outro sim? Para concluir uma ideia, dá para usar portanto, dessa forma, logo. Mostrar essa variedade e, claro, usar os conectivos do jeito certo é essencial para ir bem na competência 4. E agora a gente chega no gran finale, a parte que é a verdadeira assinatura da redação do Enem. A conclusão aqui não é só para resumir o que foi dito, não. É um momento de mostrar a capacidade de intervir na sociedade, ou seja, de propor uma solução que seja concreta para o problema que foi discutido no texto todo. E para garantir a nota máxima na competência 5, a regra é clara. Tem que entregar esses 5 elementos. E não é opcional, é obrigatório. A proposta precisa ter, vamos lá, uma ação, ou seja, o que deve ser feito, um agente, quem vai fazer, o meio, que é como vai ser feito, a finalidade, para que fazer isso, e por fim, um detalhamento de um desses 4. Se faltar umzinho só, já não dá para tirar nota máxima nessa competência. Simples assim. Vamos ver na prática, de novo. Olha só esse exemplo. Quem é o agente? Tá lá, o Ministério da Mulher. A ação deve criar um programa nacional. O meio para isso, por meio da implementação de políticas e campanhas. E a finalidade, o objetivo, a fim de promover a corresponsabilidade. E o detalhamento poderia ser explicar que tipo de campanhas são essas, por exemplo. Viu só? Todos os elementos estão ali, bem conectados e super claros. Porque, no fim das contas, a redação do Enem é muito mais do que só uma prova. É, na verdade, um convite para a gente pensar sobre o Brasil. Dominar essa estrutura toda não serve só para tirar uma nota alta. Serve para aprender a organizar o pensamento, a analisar problemas e, o que é mais importante, a propor soluções. Então, a pergunta que fica no ar é: qual problema do nosso país a próxima redação vai ajudar a resolver?